Olá, queridos alunos e professores. Sejam todos bem-vindos ao universo da Química do terceiro ano. Agora, vamos conhecer o nosso objeto de conhecimento. É a classificação das cadeias carbônicas abertas. Detalhamento: classificação das cadeias abertas. Agora, vamos à nossa aula. Temos aqui uma molécula orgânica do nosso cotidiano. Essa molécula está presente nos alimentos, como o tomate e a cenoura. Aqui nós temos a sua fórmula estrutural, tá? E esse composto orgânico é chamado de licopeno. O licopeno, ele é responsável pela cor vermelho a laranja desses alimentos. Tem propriedade antioxidante e anti-inflamatória. E aqui nós temos a sua fórmula estrutural, e através dessa fórmula estrutural é possível dar sua classificação, né? Dizer que tipo de cadeia carbônica é essa, tá bom? Então, aqui o licopeno é classificado como uma cadeia carbônica aberta. O que seria, né, uma cadeia carbônica aberta? São aquelas que apresentam extremidades livres, ou seja, apresentam um início e um fim, né? Como mostra a estrutura. Agora a gente vai ter um outro exemplo, tá bom? De um outro composto orgânico que também é classificado como uma cadeia carbônica aberta. Observem comigo, temos aqui um campo de lavanda. As lavandas, elas são plantas típicas do Mediterrâneo. E ela tem um aroma bastante agradável, gente. Muito gostoso o aroma das flores das lavandas. O composto orgânico que é responsável por esse aroma agradável é chamado de linalol, tá? Então, observe aqui, né, a fórmula estrutural do linalol, que também, né, é uma cadeia carbônica com extremidades livres, tá? Então, toda vez que eu tiver uma cadeia carbônica e as suas extremidades, elas forem livres, eu classifico a cadeia carbônica como sendo uma cadeia carbônica de cadeia livre, tá bom? Então, vamos agora classificar esse tipo de cadeia carbônica. As cadeias carbônicas, elas podem ser classificadas de 4 formas distintas, tá? E agora a gente vai ver cada uma dessas formas. Vamos lá? Então, vamos para a primeira cartela. Cadeia pode ser, né, chamada de aberta. Também ela é conhecida como acíclica e tem um outro nome, alifática. Então, nós temos 2 exemplos de cadeias aqui, né? Observe que a cadeia ela vai ser aberta quando o encadeamento dos átomos, não sofre fechamento, ou seja, né, as extremidades são livres do início ao fim. Cadeia fechada ou cíclica. Quando que uma cadeia ela é fechada? Ela é fechada quando ela forma um ciclo, como nós podemos observar aqui, né, nessa estrutura. As extremidades elas são fechadas, então não tenho mais uma cadeia aberta. Agora eu já tenho uma cadeia do tipo fechada, também chamada de cadeia cíclica. Cadeia normal. Quando que uma cadeia é normal? Quando o encadeamento, né, entre os átomos
segue uma sequência única, só aparecendo carbonos primários e secundários. Então, para ser uma cadeia normal, essa cadeia, ela deve existir, né, nessa cadeia apenas carbonos primários e secundários. Se tiver uma cadeia terciária ou quaternária, já não é cadeia normal, ela vai ser chamada de cadeia ramificada, hein? É uma cadeia ramificada, tá bom? Então, as cadeias ramificadas apresentam mais de duas extremidades compostas por átomos de carbono. Ou seja, quando elas apresentam pelo menos um carbono terciário ou um quaternário e que sejam heterogêneas, tá? Então, uma cadeia ramificada, ela é uma cadeia quando ela apresenta, né, na cadeia carbônica um carbono terciário e quaternário. Se não tiver nem carbono terciário e nem quaternário, significa dizer que ela é uma cadeia normal. Quanto à disposição dos átomos, né? Aqui, ó, temos um exemplo, né, de cadeia carbônica ramificada. Observem junto comigo aqui, olha a presença aqui do carbono terciário. Aqui eu também tenho presença de um carbono terciário. Aqui, ó, também terciário. E aqui, né, eu tenho a presença de um carbono quaternário. Então, isso aqui é uma cadeia carbônica ramificada, aberta também, né? Cadeia saturada. Quando a cadeia ela é saturada? Quando só existe ligações simples entre os átomos de carbono. Então, observem aqui que as ligações entre os átomos de carbono são o quê? Do tipo simples. Então, a cadeia ela vai ser do tipo cadeia saturada. Agora, se a cadeia ela tiver ligações duplas ou triplas, ela será classificada como uma cadeia insaturada. Insaturada, lembrem-se, insaturações, ligações, que tipo? Dupla ou tripla, ok? Temos também uma cadeia homogênea. Quando que ela vai ser uma cadeia homogênea? Quando na cadeia existir apenas átomos de carbono. Então, observem, né, os exemplos. Nesses exemplos, o que vocês observam? Que entre as ligações só existem átomos de carbono. Se entre essas ligações aqui existir um átomo que não seja o carbono, ela não é mais homogênea. Ela passa a ter uma outra classificação, tá bom? Então, é muito importante que vocês observem as cadeias carbônicas para poder classificar, tá bom? Então, só tem ligações entre carbonos. Cadeia homogênea. Outra coisa importante aqui, que as ligações elas são simples. Cadeia saturada. Aqui as ligações, elas estão livres, né? Tem início, tem fim. Elas não estão formando um ciclo. É uma cadeia aberta, ok? Cadeia heterogênea. Quando a cadeia é heterogênea? Quando entre as ligações, aqui entre os carbonos, existir um heteroátomo. O que é heteroátomo? É um átomo diferente
do carbono. Pode ser o oxigênio, pode ser nitrogênio, pode ser um cloro, mas tem que estar entre os carbonos na cadeia carbônica. Não pode estar fora, viu, gente? Observem aqui, ó, que eu tenho aqui um heteroátomo e esse heteroátomo está fora da cadeia, tá bom? Se não existisse esse oxigênio aqui, ó, entre os carbonos, eu poderia classificar essa cadeia carbônica como uma cadeia homogênea. Então, ela só vai ser heterogênea quando o heteroátomo estiver dentro da cadeia. Muito importante esta observação, que é sobre o linalol. Nós já sabemos que o linalol é o composto orgânico responsável pelo aroma agradável das plantas, né? De lavanda, na verdade, é das flores, no qual é obtido um óleo, tá? É desse óleo que está presente o linalol. E esse óleo, ele é utilizado na produção de sabonetes e produtos de perfumaria. Eu, particularmente, gosto muito desse aroma. Tudo que tem lavanda, eu gosto, porque a lavanda, ela tem uma propriedade de relaxar, de relaxamento, né? Então, você coloca algumas gotas desse óleo de lavanda, você já começa a ter um relaxamento da mente, do corpo. Então, fica a dica aí para vocês, tá bom? Então, temos aqui a questão, né? E aí, a gente vai juntos responder essa questão. Vamos lá responder juntos? O linalol é uma substância isolada do óleo de alfazema, ou seja, das flores, né, da lavanda, que não é algo comum no Brasil, tá? Campo de lavanda não é algo comum, é lá na Europa, né, por causa do clima. Então, apresenta a seguinte fórmula estrutural. Então, temos aqui a fórmula estrutural do linalol, ok? Então, a gente vai classificar, tá? Vamos ver o que a pergunta deseja, né? Ela quer que você classifique essa estrutura. Aqui, ó. Então, a gente vai classificar aí essa estrutura, tá bom, gente? Então, a gente vai primeiramente identificar se a cadeia carbônica ela é aberta ou ela é fechada, tá bom? Então, observando a estrutura do linalol, percebemos que as suas extremidades estão livres. Então, eu posso classificar aqui como sendo uma cadeia carbônica aberta. Também não esqueçam, né, que ela pode ser uma cadeia acíclica ou alifática. Ela tem, deixa eu corrigir aqui, ela tem dois nomes, né? A cadeia carbônica, ela tem dois nomes, não esqueça, pode ser aberta ou pode ser acíclica ou alifática. Então, a gente pode aqui, ó, analisar as questões, né? Aqui, ó, letra A está dizendo que ela é acíclica, ou seja, ela é aberta, né? A letra B, acíclica também. A letra C, alicíclica. Na D, alicíclica. E a letra E, acíclica. Opa, ainda não dá para eliminar nenhuma dessas questões, tá bom? Porque todas estão dizendo que ela é uma cadeia carbônica aberta. Bacana. Então, vamos continuar a análise.
Agora eu vou classificar ela como sendo uma cadeia saturada ou insaturada, tá bom? Então, eu vou analisar se ela é uma cadeia saturada ou insaturada. Ela vai ser uma cadeia insaturada. Por que que ela é insaturada? Observe que na cadeia carbônica eu tenho a presença de uma ligação dupla. Tá aqui, ó. Tá? Pelo menos uma ligação dupla já classifica a cadeia carbônica como sendo uma cadeia insaturada. Tá bom? Então, ela é insaturada. Ok? Vamos lá para as questões? A letra A tá aqui, ó, insaturada. Letra B também tem, né, escrito insaturada. Letra C, insaturada. E a letra D, ó, tá dizendo que a cadeia é saturada. E a letra E também é saturada. Então, ó, eu já elimino essas duas afirmações. Voltando novamente para a cadeia, a gente vai classificá-la em termos de cadeia normal ou cadeia ramificada. Ó, ela vai ser cadeia normal se ela tiver um carbono primário ou um carbono secundário, tá bom? Quando ela tem carbono terciário ou quaternário, ela é uma cadeia ramificada. Então, vamos observar a cadeia carbônica e temos que verificar se existe carbonos primários ou secundários, terciários ou quaternários. Observando aqui, ó, nós temos um carbono terciário. E aqui também, ó, eu tenho um carbono terciário. Ou seja, o que seria um carbono terciário? É aquele carbono que está ligado a 3 átomos de carbono, né? Então, o carbono que está com asterisco, a gente percebe que ele está fazendo ligações com 3 átomos de carbono. Então, nessa cadeia carbônica, eu tenho a presença de carbonos terciários. Então, eu posso afirmar, viu, gente? Afirmar que aqui eu tenho uma cadeia carbônica ramificada. Bacana, né? Não é legal classificar as cadeias carbônicas? É fácil, não é difícil, não. Então, vamos aqui voltar para a nossa questão. Ó, a letra A está dizendo que tem a presença de uma cadeia carbônica normal. Mentira. Está errado. Não tem, né? Só lembrando, o que é uma cadeia carbônica normal? É aquela cadeia que apresenta pelo menos um carbono primário e secundário, tá bom? Então, ó, já posso eliminar a letra A. E aí eu tenho 2 opções, né? Eu tenho a opção B e a opção C, tá bom? E aí a gente vai analisar, né? Então, tá faltando agora, voltando aqui, né, para a questão, está faltando agora apenas uma classificação. Classificar como sendo uma cadeia homogênea ou uma cadeia heterogênea, tá bom? E aí, o que você acha? Você acha que é uma cadeia homogênea? Quando que a cadeia é homogênea? Esses questionamentos, eles
têm que ser feitos no momento em que vocês estão na resolução de uma questão, seja ela desse exercício, seja ela de uma questão do livro, seja ela de uma questão de apostila. Então, o questionamento é esse: quando é que eu tenho uma cadeia homogênea? A cadeia ela é homogênea quando só existem ligações entre os átomos de carbonos na cadeia carbônica, tá bom? Então, essa aqui é a minha cadeia carbônica. O que eu observo nessa cadeia carbônica? Que essa cadeia carbônica, ela é formada apenas por átomos de carbonos. Então, quando ela é formada apenas por átomos de carbonos, né? As ligações, né, na verdade, são apenas por átomos de carbonos, eu posso, tá, afirmar que a minha cadeia, ela é uma cadeia homogênea. Ela é uma cadeia homogênea, tá bom? Aí alguém deve estar com dúvida. E aí disse, mas professora, tem esse grupo aqui, tem esse grupo, né? Esse grupo é chamado de hidroxila. E aí eu tenho esse carbono ligado a esse grupo, professora. Não é uma cadeia heterogênea? Não, não é uma cadeia carbônica heterogênea, porque para ser uma cadeia carbônica heterogênea, esse grupo deveria estar dentro da cadeia carbônica. E a gente percebe que não está dentro da cadeia carbônica. O grupo está fora da cadeia carbônica. Tá bom, gente? Então, eu quero dizer aqui que não é apenas classificar, também para classificar é importante eu conhecer essas diferenças. Quando é aberta, quando é fechada, quando é saturada, quando é insaturada, quando é normal, ramificada, homogênea ou heterogênea. O conceito é super importante, tá? Então, anotar esses conceitos no momento nesse momento, para servir como uma base para as resoluções das questões, é muito importante. E aí a gente vai voltar novamente para as duas afirmações, né? Nós temos apenas duas alternativas. A letra B, acíclica, dizendo que ela é ramificada, que ela é insaturada e que ela é homogênea, né? Tá correto, tá bom? Olha, ela dizendo acíclica, ramificada, insaturada e homogênea. Então, é a letra B. Ok? E aqui nós temos a alicíclica, ramificada, insaturada e homogênea. Essa palavra alicíclica, ela se refere a uma cadeia carbônica fechada, tá bom? Agora, se fosse alifática, essa cadeia, ela iria se referir a uma cadeia carbônica aberta. Tudo bem, gente? Então, cuidado aqui, alicíclica. Até eu me confundi, viu? Alicíclica, pensei que era também um nome que era dado a uma cadeia fechada, mas na verdade não é alicíclica, é alifática. A alifática que se refere também cadeias carbônicas abertas. Quando é alicíclica, se refere a cadeias carbônicas fechadas, tá bom? Então, letra C
não seria, né? Ok? Quase, né? Eu até fiquei assim, mas aí depois eu lembrei aí, né, do conceito, do outro nome que é dado às cadeias carbônicas cíclicas. Legal, né, gente? Poxa, professora, não é fácil, né? É, fácil eu sei que não é não, mas eu sei que com muito esforço, observação, análise e os conceitos, a gente consegue sim responder, né, e dar soluções a problemas que envolvam classificação de cadeias carbônicas. Então, eu tenho aqui dois mimos que eu pedi para criarem, né, nesse momento aí em que a gente estava fazendo a resolução desta questão. Então, você que também, junto comigo, foi fazendo as análises e chegou também, né, à conclusão que a resposta correta era a letra B, você vai ganhar um mimo bem interessante. Observem aí. Beijos, eu mando beijos para vocês. Parabéns pelo esforço. A gente precisa mesmo esforço mesmo, esforço, é estudar, é prestar atenção, é anotar, é refazer novamente esta questão. Né? A gente viu que a classificação de cadeias abertas, elas não é uma coisa, não é um conteúdo pouco, é muito conteúdo, né? E aí, você que me ajudou a chegar aí nessa resposta, ó, beijos para você, tá bom? Mas, professora, eu tô triste. Não fique triste. Vou falar igual meu filho. Tite. Não fique tite, não. As dificuldades, elas fazem parte também desse processo de aprendizagem. Se a gente não tiver dificuldade, não tem graça, não tem emoção. Olha aí, a química das emoções, né? Não tem emoção se a gente não tiver dificuldade. Eu tenho dificuldade, você tem dificuldade, todos nós temos dificuldades em qualquer situações, né? Do nosso cotidiano. Mas não tem problema não, você também tem mimo, olha aí. Olha o mimo. O mimo é esse bichinho aí apaixonado, com esses olhinhos apaixonados, de motivação, que você refaça novamente essas questões, que vocês estudem novamente, tá bom, gente? Então, fazendo um resumão da aula de hoje nós aprendemos a classificar as cadeias carbônicas abertas, né? Ou seja, aquelas que têm as extremidades livres, como nós temos aqui nessa estrutura, como nós podemos, né, enxergar aqui na estrutura do linalol, tá bom? Então, para esse tipo de cadeia, eu tenho 4 formas de classificar, né? Eu posso classificar como cadeias fechadas ou abertas, normal ou ramificada, saturadas ou insaturadas, homogêneas ou heterogêneas. Tudo bem? Então, até a próxima aula. Tchau! A sua aula continua no próximo vídeo.